Olá, pessoal! Casados com o passado. O foco principal de um casal, na maioria das vezes, são os planos para o futuro, a estabilidade, o estudo dos filhos, os sonhos e projetos. O futuro é a motivação principal. A expectativa geralmente é de que a felicidade esteja lá na frente, nos planos realizados. Algumas vezes esse futuro chega como foi planejado. Os sonhos se realizam, os projetos se concretizam. Porém, a felicidade nem sempre vem junto. Às vezes, a frustração insiste em permanecer, apesar das conquistas. Não são raras as histórias de casais que se unem nas dificuldades, trabalham juntos para a construção daquela casa maravilhosa, porém, depois de construída, não vivem nela por muito tempo, ou vivem, porém, sem mais entusiasmo. Alguns optam por mudanças radicais, novas conquistas, novos planos e caminhos. A esperança se renova na expectativa de que com outra pessoa tudo será perfeito. Porém, não há garantias de que o resultado seja diferente. Novos começos podem gerar novos impasses, caso o motivo real do fracasso permaneça oculto. Nem sempre a origem da frustração está nas escolhas da pessoa ou nos planos mal traçados, mas no desconhecimento das expectativas passadas. Muitos relacionamentos são desfeitos porque chega-se à conclusão de que os sonhos não se harmonizam, os caminhos não se convergem, não é mais possível andar na mesma direção. No entanto, esse desacordo não é consequência de uma incompatibilidade entre o casal ou de uma falta de concordância em relação aos planos futuros. Os motivos estão lá atrás, anteriores ao encontro daquelas duas pessoas. Entramos em um relacionamento cheio de expectativas, conscientes ou inconscientes. Um sonho em viverem em seu novo lar, o que nunca viveram em sua família de origem. Mulheres desejam que seus maridos sejam o pai que elas nunca tiveram. Esperam formar a família idealizada, diferente das suas. Outros querem construir uma história parecida. Esperam dar continuidade ao que já viviam. Mulheres querem um homem protetor como seu pai. Homens esperam uma mulher como sua mãe para continuarem sendo cuidados como sempre foram. Dependendo das experiências que passaram em suas próprias famílias, cada um busca na pessoa escolhida alguém igual ou diferente daqueles com quem se relacionaram na infância. Alguém que dê sequência à vida que sempre tiveram ou que lhe ofereçam o oposto. Uns esperam continuidade, outros desejam passar a vida a limpo. De uma forma ou de outra, podem estar olhando para o relacionamento presente com as lentes do passado. Quando essas expectativas são veladas, as consequências podem ser intermináveis conflitos. Lisa buscou ajuda para terminar seu relacionamento. Ela era casada com Vitor e tinha uma filha de 5 anos na época. Ela queria coragem para se divorciar do marido. Sabia que seria uma difícil decisão porque o amava muito, porém acreditava que jamais seria feliz com ele. Sua queixa era de não ser percebida, de que o marido não se importava com sua vida, seus sentimentos, seus planos. Sentia-se uma mulher frustrada e sem atenção. Todas as noites, quando ele chegava do trabalho, já bem tarde, ela esperava que ele perguntasse como havia sido o seu dia ou como se sentia. No entanto, mal ela começava a falar, ele já estava dormindo. Ela sentia-se desvalorizada, sem nenhuma importância para ele. Durante os 7 anos de casados, queixou-se e esperou que ele mudasse. Agora, esperava apenas que eu a ajudasse a colocar um fim nessa história de frustração. Eu lhe disse que para tentar lhe ajudar, precisava primeiro conhecer seu marido. Depois que me contou toda a sua versão da história, combinamos que na semana seguinte ele viria junto com ela, e assim foi feito. Uma semana depois, lá estavam eles. Quando perguntei o que ele poderia me dizer sobre o que estava acontecendo entre eles, ele respondeu mais ou menos o que ela já havia dito. Por motivos diferentes, ele também estava bastante magoado e frustrado com seu casamento. Me falou que amava muito sua esposa, mas concordava com a separação porque também não estava feliz. Contou que trabalhava até tarde todos os dias, incansavelmente, para que nada lhe faltasse, para fazer tudo o que acreditava que iria agradá-la. No entanto, não era reconhecido.
Havia construído uma casa muito confortável com tudo que ela gostava. Quando percebia que ela queria algo, ele comprava-lhe antes que ela pedisse. Vivia para fazer a família feliz e mesmo assim só ouvia queixas. Por mais que se esforçasse, ela nunca estava satisfeita. Bem, me vi diante de duas pessoas infelizes por estarem juntas, que se diziam decididas a romper o casamento, contudo tristes pelo desfecho daquela história. Estava claro, não apenas em suas palavras, mas nos olhos de cada um, que eles se amavam. O problema não era a ausência de sentimento, mas de conhecimento. Era como se cada um falasse um idioma diferente. Um não sabia o que o outro estava pedindo, mas não tinham consciência de que não sabiam. A verdade é que eles não se compreendiam porque não se conheciam, pelo menos não o bastante para entender o que cada um precisava. Estavam juntos há 7 anos e certamente sabiam muito a respeito um do outro. No entanto, havia uma parte importante que me pareceu que eles desconheciam: o passado, a história de vida e as expectativas de cada um. Essa é uma parte que nem todos os que se apaixonam procuram conhecer. É como se a felicidade dependesse apenas do desejo de ambos de fazer dar certo. Como se essa história pudesse ser construída a partir do presente, do momento em que se conhecem, em direção ao futuro, sem interferência do passado. Principalmente quando não há um motivo para desejar que esse passado faça parte dessa nova história. Assim, as pessoas não procuram conhecer umas às outras, nem se fazerem conhecidas. E era dessa maneira que aquele casal estava vivendo. Pedi então que cada um me contasse um pouco sobre sua história pessoal, sua família de origem, sua infância, seus pais. Os dois, a princípio, não viram muito sentido em meu pedido. Esperavam algum conselho sobre o que deveriam fazer para minimizar a dor da separação e terminar aquele casamento sem muito sofrimento para ambos. Contudo, me atenderam. Resumindo a história, ela passou toda a sua infância e adolescência, esperando que o pai percebesse sua presença, perguntasse como ela estava na escola, quem eram seus amigos, namorados, para onde ela ia, que horas pretendia chegar, enfim. Essas coisas que as crianças e adolescentes acham uma chatice, chamam de perseguição e controle exagerado, mas sentem falta quando não acontece. E Lisa sentiu muita falta. Seu pai era alcoólatra e chegava bêbado em casa todos os dias, de maneira que não percebia sua presença. Não importava a hora que ela chegasse, nem com quem, ele nunca questionava. Se ela era boa aluna ou não, parecia não fazer diferença. Ela sentia-se invisível aos olhos dele. Por muitos anos, alimentou a esperança de ver mudança no pai. Ansiava pelo dia em que ele decidisse renunciar ao vício por amor a ela. Um dia que nunca chegou. Quando jovem, passou a sonhar com um casamento diferente do de seus pais, com uma família diferente da sua e principalmente com um marido que lhe desse a atenção que seu pai jamais foi capaz de lhe dar. Enquanto Lisa contava sua história emocionada, Vitor ficou atento e não tirava os olhos dela. Era como se fosse a primeira vez que ele a ouvia falar daquela forma. Talvez ele até conhecesse um pouco sobre aqueles fatos, mas não sobre os seus sentimentos, desejos e frustrações com a clareza com que estavam sendo expostos naquele momento. Na realidade, nem mesmo ela havia se dado conta até então. A revelação mexeu com ambos e não foi diferente quando pedi que ele também contasse a sua história. Um relato que ela ouviu com a mesma atenção e emoção. Ele veio de uma família muito pobre. Sua mãe, abandonada pelo seu pai, criou sozinha, com muita dificuldade, os 5 filhos. Devido à condição financeira tão precária, sua família passou por muitas humilhações. Faltava o básico. Não foram raros os dias em que não tinham o que comer e dependiam da ajuda de outras pessoas. As privações e a carência de tudo foram certamente marcantes e dolorosas, assim como a dor de ser humilhado e de ver sua mãe e seus irmãos também o serem por conta disso. Como ele era o primeiro dos irmãos, começou a trabalhar bem cedo, com 8 anos de idade, para ajudar a mãe. Não se lembra de ter tido infância. Depois que voltava da escola, deixava os cadernos em casa e ia para o mercadinho que ficava no final da rua, onde trabalhava até às 6 horas da tarde.
Lá de dentro, ele podia ver as outras crianças passeando de bicicleta, jogando bola de gude e outras brincadeiras que certamente chamam a atenção de qualquer menino de sua idade. Porém, ele tinha outras prioridades. Mesmo tão novo, havia decidido trabalhar e se dedicar, não somente para ajudar a sua mãe a criar seus irmãos, mas para que a família que ele um dia viesse a construir jamais passasse por privações ou humilhações. Até onde ele podia perceber, seus objetivos estavam sendo alcançados. Era um excelente profissional, dono do próprio negócio, e dedicava todo o seu tempo a dar o melhor para sua mulher e sua filha, além de continuar ajudando a sua mãe. Era dessa forma que ele sentia estar protegendo-as de privações e humilhações. Lisa desejava ser reconhecida. Vitor desejava proteger a família. Lisa e Vitor tinham cada um suas próprias expectativas, baseadas em suas experiências de infância. Porém, não tinham a consciência clara a respeito delas, de suas próprias e muito menos das do outro. Foi a primeira vez que eles falaram tão profundamente sobre suas dores, frustrações e sobre as marcas deixadas pelas experiências vividas. Os dois saíram do consultório muito emocionados e nunca mais retornaram. Fiquei sem saber o desfecho daquela história até reencontrar Lisa, 3 anos depois, participando de um dos seminários que realizei na empresa em que ela trabalhava. Ela me disse que a família estava muito bem e que depois daquela tarde nunca mais falaram em separação. Eles aprenderam a ser felizes juntos depois que descobriram o que era importante para cada um. Muitas vezes nos esforçamos para fazer outra pessoa feliz, tentando dar a ela o que acreditamos ser o melhor. No entanto, nem sempre o nosso melhor é o que o outro espera receber. Quando queremos escolher um presente de aniversário para alguém, pensamos no aniversariante. Se queremos agradá-lo, devemos comprar o que combina com o estilo dele, não com o nosso. E quanto mais o conhecemos, mais chance temos de acertar no presente. Muitos relacionamentos terminam não por falta de vontade ou de bons sentimentos, mas por falta de conhecimento mais profundo um do outro. Eu gosto muito de planta, de preferência essas que podemos cultivar dentro de um apartamento. Ganhei algumas de presente em palestras que fiz, porém, por mais que eu goste, não consegui fazer com que elas vivessem por muito tempo. Um dia, recebi uma especialmente linda e decidi fazer de tudo para conservá-la o maior tempo possível. Todos os dias eu a regava com um copo d'água e a colocava na janela para tomar sol. Minha dedicação me levava a crer que estava fazendo o melhor por ela e que por isso ela viveria por muito tempo, mas me enganei. Com 1 semana ela já estava morta. Fiquei frustrada. Liguei para a amiga que havia me presenteado, contando o que houve. Perguntei o que ela achava que eu havia feito de errado. Ela disse que eu fui muito dedicada, porém meus cuidados foram indevidos. Com todo o meu carinho, eu havia matado a plantinha afogada. Aquela espécie só gostava de água 1 vez por semana. Eu estava realmente decidida a cuidar dela. Meu erro foi não procurar saber o que ela precisava, de como ela gostaria de ser cuidada. É impossível estabelecer uma relação sólida e profunda vivendo superficialmente. Quando não nos dispomos a conhecer e nos deixar conhecer, se torna inviável tornar sólido qualquer relacionamento. Quando decidimos caminhar juntamente com alguém, quando escolhemos uma pessoa com quem compartilhar nossa vida, não basta definir para onde ir, onde queremos chegar ou qual o melhor percurso a seguir. É preciso conhecer também o caminho percorrido por cada um antes de se encontrarem. Infelizmente, não percebemos a importância tanto de buscar esse conhecimento a respeito do outro, como de revelar ao outro informação a nosso respeito. É verdade que não temos consciência de muitas coisas a respeito de nós mesmos. Há muito sobre nós que precisa ser desvendado por nós. No entanto, há informações conhecidas que nos negamos fornecer. Ocultamos do outro conscientemente desejos, sentimentos, expectativas por acreditar que se o outro se importa conosco, deveria perceber, ou melhor dizendo, adivinhar.
Um rapaz, há 5 anos casado, não conseguia compreender a razão de sua esposa ficar triste sempre em datas especiais, como o dia do seu aniversário, Natal e aniversário de casamento. Ele percebia que na semana que antecedia essas datas, ela ficava bem apreensiva. No dia exato dessas comemorações, estava triste e por algumas semanas posteriores, visivelmente irritada. Por mais que ele insistisse para saber o motivo, ela não revelava-lhe. No 5º aniversário de seu casamento, ele decidiu que faria dar certo. Essa data seria diferente. Planejou tudo com detalhes para garantir que fosse perfeito. Comprou para ela um vestido muito elegante, levou-a para jantar em um restaurante belíssimo, providenciou antecipadamente para que, assim que ele chegasse, tocasse a música de quando eles se conheceram e lhe deu um presente que acreditava ser muito especial, um perfume caríssimo que há muito tempo ela dizia sonhar ter. A expectativa era grande e ele estava certo de que dessa vez ela ficaria muito feliz. Não havia motivos para não ficar. Ele fez tudo o que sabia que ela gostava. No entanto, ao lhe dar o presente, a reação dela foi como de todas as outras vezes. Ficou triste e decepcionada. Profundamente aborrecida e com toda razão, ele decidiu que o mistério teria que acabar ali e naquele momento. Disse que eles não sairiam daquela mesa até que ela explicasse o motivo para tanta decepção durante todo esse tempo que estavam juntos. No início, ela foi muito resistente, porém a persistência dele foi maior e ela acabou confessando. Disse que todas as suas amigas já haviam recebido de presente do marido um anel de brilhante, em uma data comemorativa. Somente ela ainda não. Chocado com a revelação, ele pediu desculpas por não saber e procurou falar pouco. Entendeu que dessa forma seria mais sensato e evitaria um transtorno maior. Tentou aproveitar a noite na medida do possível, afinal o investimento tinha sido alto. No dia seguinte, depois do trabalho, ele foi para casa animado, com o presente tão almejado, o anel de brilhante que ela tanto desejava. Esperava não somente ter resolvido um grande e antigo problema, como ver enfim sua esposa radiante. Porém, não é tão simples assim agradar uma mulher. Ela recebeu o anel sem o mínimo entusiasmo e disse: "Agora não tem mais graça, eu tive que pedir." Quem mandou o sujeito se casar sem antes ter comprado uma bola de cristal? O homem, para entender uma mulher, precisa, além de outras coisas, ser profeta, ter o dom de adivinhação e ser capaz de ler a mente. Tão simples. Não entendo por que os homens reclamam tanto. Na realidade, homens e mulheres querem ser compreendidos sem se darem a conhecer. Pensamos que se o outro se importa conosco, saberá o que sentimos e o que pensamos. Essa é uma ilusão que tem construído verdadeiros abismos nos relacionamentos. O distanciamento, a falta de comunicação, o silêncio indevido têm sido responsáveis por muitas divisões. As pessoas não procuram conhecer a si mesmas e nem ao outro profundamente, muito menos se fazem conhecidas. Geralmente, nos fechamos e nos escondemos para nos protegermos, para nos sentirmos menos vulneráveis. Porém, o resultado nos traz muito mais sofrimento do que se tivéssemos coragem de nos revelar mais ao outro. Homens e mulheres escondem o que sentem, não constroem o hábito de exporem os sentimentos, revelarem seus desconfortos, falarem do que os incomoda à medida que as situações acontecem. Guardam opiniões, escondem frustrações até não poderem mais suportar. Muitas pessoas têm explosões de raiva por motivos aparentemente pequenos, porque já vêm suportando suas insatisfações calados por muito tempo, até chegarem ao limite. Se aborrecem com o comportamento do outro, mas não revelam. Acumulam em silêncio uma raiva hoje, outra amanhã, até que se torne uma grande mágoa, uma profunda decepção. Negam a si e ao outro a oportunidade de entendimento e de conserto. O insatisfeito silencioso acha que o outro deveria saber que está agindo errado, por isso não diz nada. Sente-se ferido e entende que o outro deveria saber que o feriu. Quando seu limite é ultrapassado e o tanque de raiva transborda, a explosão é certa. Muitas vezes o estopim é um motivo aparentemente insignificante.
Nesse estágio, já não há mais equilíbrio para um diálogo, para uma conversa civilizada. Os dois se armam para o ataque e defesa. As palavras agora não são utilizadas para estabelecer uma conexão, mas para ferir. Enquanto um está falando, o outro está pensando no melhor argumento para derrubar o primeiro. Não é uma conversa, e sim uma batalha. O objetivo não é acordo, mas vingança. O desfecho da história poderia ser totalmente diferente se o primeiro motivo de insatisfação fosse revelado. A raiva ainda não estaria fora de controle e as palavras teriam a finalidade de criar pontes, não abismos. Muitas vezes, as pessoas já iniciam um relacionamento com o tanque de raiva no limite. Os verdadeiros motivos que o encheram estão perdidos em um tempo tão distante que se torna difícil fazer uma conexão com o fato atual. Uma situação qualquer representa apenas o gatilho, a alavanca que retirou a tampa do tanque, que já estava a ponto de transbordar. Por isso, a explosão e o descontrole parecem desproporcionais ao motivo atual. Algumas pessoas se esforçam muito para manter um relacionamento pacífico quando se casam com alguém assim, irritado, que perde o controle facilmente. Elas procuram ter o máximo de cuidado para não provocar a ira do outro. Vivem dentro de casa como se estivessem atravessando um campo minado. No entanto, por mais atentas que estejam, não conseguem evitar os transtornos. As brigas são constantes e surgem do nada. Depois que passa a confusão, elas refletem, pensam e repensam a cena com o intuito de descobrirem onde erraram. Esforçam-se para encontrar o vacilo, perceber o passo em falso que deram. O que elas não sabem é que não são as responsáveis. Independentemente do que façam, não é possível manter a paz no relacionamento com pessoas que trazem seus tanques de raiva cheios há muito tempo. Não adianta tentar ser perfeito com pessoas assim, porque elas estão sempre no limite, vão transbordar a qualquer momento e para isso não é necessário que haja um motivo real. Se não houver, o irritado inventa um ou aproveita o mais insignificante que surgir. Eles conseguem fazer com que um grão de areia tenha o peso de uma montanha. Uma palavra ou a ausência dela, um movimento ou a falta dele, não importa. A raiva precisa ser jogada para fora e essas pessoas encontram uma forma, um motivo e alguém para culparem. Portanto, a solução não está na tentativa exaustiva de manter a paz, de evitar confusão, mas na cura do problema real, ou seja, no entendimento da raiz dessa raiva, por parte de quem as guarda, do motivo gerado muito tempo antes desse casal ter se conhecido. Certamente, são muitas as dificuldades que sempre surgirão em qualquer relacionamento. Conflitos ocorrerão durante toda a vida entre aqueles que decidiram compartilhar e construir juntos uma história. Porém, muitos desses conflitos têm suas raízes plantadas em um tempo muito anterior ao encontro dos dois. Se é difícil lidar com situações cujas causas são aparentes e atuais, muito mais difícil é lidar com aquelas cujas raízes são antigas e estão ocultas. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.